Nós compramos uma casa há pouco tempo aqui em Portugal e vocês nos fizeram aí muitas perguntas, né, de como que a gente fez, aonde que a gente comprou essa casa, qual o site que a gente achou ela. Então hoje eu separei algumas dicas, as principais dicas para você que quer comprar um imóvel aqui em Portugal ou de repente um terreno aqui em Portugal, porque algumas dicas também são para isso. E já separei esse vídeo aqui para falar só sobre isso, então fica até o final. E não esquece de se inscrever aqui embaixo e de curtir também se quer mais assuntos como esse. Então bora lá! A primeira coisa que você vai fazer, né, na hora de comprar um imóvel aqui em Portugal é ter duas alternativas. Ou você vai fazer uma simulação no banco, né, se tiver de repente na sua própria conta, até no aplicativo dá para fazer essa simulação, ver se tem de repente um crédito lá de habitação já disponível, né, porque lá dá para fazer alguma simulação, você coloca ali alguns dados e ele vai te dar uma estimativa, claro que é bem por cima, né, não é nada assim específico, mas ele te dá uma estimativa de quanto, a partir dos teus rendimentos, a partir também da tua conta bancária, de quanto que seria um imóvel, né? Quanto que teria de crédito para comprar um imóvel aqui em Portugal. Então ali já é uma opção para você ter uma ideia ali e não, né, sonhar muito alto, porque às vezes o teu rendimento não dá para comprar um imóvel aí com a quantidade de euros que você deseja. Então, realmente tem que fazer às vezes essa simulação antes. Se você também quiser fazer isso pessoalmente numa agência bancária, né, também tem essa possibilidade, né? Nós fizemos no aplicativo para a gente ter, assim, pelo menos uma ideia e nos ajudou também a ficar com o pé no chão e não sonhar muito alto. E outra oportunidade também que você tem para comprar um imóvel aqui em Portugal é fazer como a gente fez, que foi primeiro achar um imóvel, né, e depois ir nos bancos fazer, no caso, o pedido de crédito à habitação e ver se é aprovado ou negado, enfim. É claro que a gente fez sim essa simulaçãozinha lá no aplicativo, mas é uma simulação muito vaga, a gente não chegou aí numa agência, conversar com alguém, porque uma coisa é o que eles falam lá no aplicativo e outra coisa é realmente o que acontece na agência. Inclusive esse foi o nosso caso também, tá? Porque a gente tinha ali um valor que eles falaram lá no aplicativo, só que na hora de entregar os documentos e fazer essa simulação pessoalmente, eles já falaram que ia ser muito difícil conseguir, indiferente do valor da casa, um crédito à habitação pra gente. Então, para ver, né? É só realmente para ter uma ideia de valores, mas não leve muito em consideração essa simulação assim que é feita nos sites ou nos aplicativos, tá? Já para deixar todo mundo aí ciente disso. Depois disso, né, outra dica aí que eu tenho também para dar para vocês é não achar que o primeiro não do banco já é o não definitivo e acabou o sonho, porque a gente também sentiu isso, a gente também, né, aconteceu com a gente. Tudo que eu vou contar aqui para vocês é muito da nossa experiência, então, mais uma vez, isso também aconteceu com a gente. Fomos nesse banco, justamente nesse que a gente fez, né, a simulação no aplicativo, e eles fizeram, olha, falaram que realmente ia ser muito difícil conseguir um crédito à habitação, e mesmo depois de dar toda a papelada para eles, da gente, né, esperar ali alguns dias para ter uma confirmação desse banco, um banco, atenção, que a gente já tinha 5 anos de conta, 5 anos de movimentação nessa conta, exatamente nesse banco, tá? Quando a gente chegou aqui em Portugal, foi nesse banco que a gente abriu a nossa conta e era a única que a gente tinha aqui em Portugal. Então toda a movimentação era feita lá. E eles deram um não já, falando, olha, vai ser muito difícil. E com esses valores aqui, esses rendimentos, realmente eu não sei se vocês vão conseguir um crédito à habitação. Falaram assim ainda bem generalizado. É claro que isso nos desmotivou bastante, né? A gente ficou bem desanimado. Só que eu explico inclusive isso lá no nosso vídeo que a gente tem aqui sobre financiamento. Eu vou deixar aqui ou aqui embaixo na descrição para vocês. Se querem saber tudo sobre o financiamento, de como a gente fez, vai ver esse vídeo aí que hoje eu não vou entrar em detalhes sobre o financiamento. Hoje são dicas para você que quer comprar um imóvel aqui em Portugal. Então não desanime com esse primeiro não, porque depois pode sim, né, ter um sim aí tão desejado e o sonho, né, conquistar uma casa aqui em Portugal. Então, mais uma vez, não desanime, porém tem uma parte aí que pode te ajudar muito, que é ter um intermediário de crédito, mais uma vez, nossa experiência. Ter um intermediário de crédito é uma pessoa que vai pegar toda essa tua documentação e ele não vai entregar só para o teu banco. Ele vai entregar para todos os bancos possíveis e impossíveis aqui em Portugal e isso aumenta muito a chance. E o intermediário de crédito é um serviço gratuito, pelo menos o que a gente, né, contratou, o que a gente tinha ali, que era de dentro da imobiliária. Ele foi totalmente gratuito, ele vai ter uma comissão depois do banco, né, que a gente vai fechar o financiamento. Então, a gente mesmo não teve que pagar nada para ele. Então, é sim mais uma chance aí, aumenta as tuas chances de conseguir um crédito à habitação aqui em Portugal,
ter esse intermediador de crédito também, e é uma boa dica para vocês. Não fiquem aí entregando tudo por conta própria, porque não é a mesma coisa e as chances são menores, tá? Eles conseguem conversar melhor com o banco, enviar os seus documentos e negociar de uma forma aí mais eficaz. Depois disso, temos também, né, outra dica que eu posso dar para vocês, é em relação a não ficar perdendo tempo pegando assim, fazendo visitas ou olhando muitos imóveis que não estão dentro do teu orçamento, sabe? Não vai caber na tua carteira. O que adianta a gente ficar olhando, por exemplo, imóveis de 500 mil euros aqui em Portugal, né? Tudo bem que é bom sonhar também, mas ficar olhando ali imóveis de 500 mil euros, ou de repente marcar visita para esses imóveis, se a gente não teria nem o valor para entrada, né? Não teria nem os 10% para dar para eles. Então, assim, pé no chão, vai visitar realmente imóveis. É importante visitar nos imóveis que tu tem interesse, só que imóveis que caibam no teu bolso, que são da tua realidade. Né? Muitos são achados, sim, a gente até fala que esse aqui realmente também foi um achado, só que tem que estar dentro do teu bolso. Esse 10% é, em regra geral, é o mínimo que os bancos vão pedirem aqui, né? Esse 10% de entrada, então já leva isso em consideração. Quanto que tu tem de dinheiro para dar? Os 10% de entrada e depois sim, vai visitar as casas e vai pensar de repente num financiamento, tá? Mas pé no chão aí, vamos com calma, né? Vamos sonhar, mas dentro da realidade. Depois disso, outra também coisa, né, outra dica que eu tenho que dar para vocês aqui, que vocês me perguntaram muito, é onde conseguir imóveis para comprar aqui em Portugal. Bom, os imóveis, eles são, né, realmente em anúncios, tá? São nos sites em geral, então Idealista, Imovirtual, ou nas próprias imobiliárias aí que são mais famosas, Remax, Era. Inclusive nós encontramos a nossa casa no site da Remax, tá? Mas tem muitos sites, tanto de anúncios em geral, quanto imobiliárias mesmo, tanto regionais quanto essas imobiliárias que são nacionais, por exemplo, essas duas que eu citei, e que vocês podem encontrar muitos imóveis, muitas oportunidades. Mas tem que ficar ali fuçando mesmo, tem que procurar bastante, tá? Porque às vezes não é também, claro, depende de onde você quer morar, né? Mas muitas oportunidades aí, as melhores oportunidades, elas não estão nas grandes cidades, né? Elas vão estar mais para o interior, porque a quantidade de pessoas procurando imóveis também nessas regiões também é menor. Então, muitas vezes aí tem uns achados, tem uma quantidade de imóveis aí, o valor, às vezes, né, quase não dá para acreditar, porque fica no interior, fica mais isolado, mas se você tem essa possibilidade, tem essa vontade de viver num lugar mais tranquilo, mais sossegado, tem muita oportunidade sim. Então, vai nos sites aí em geral e bora fuçar bastante aí que vocês vão achar uma casa bem linda, né, e com um precinho assim bem camarada. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é em relação a como é que funciona, né, essa parte aí de ver o imóvel, visitar o imóvel e depois dar essa entrada. Então, assim, já tenham ciência que a entrada ela não é dada depois que o financiamento é aprovado ou não, tá? Essa entrada já é solicitada, já é exigida na hora que vocês vão fazer um contrato de promessa de compra e venda. Então, visitou a casa, gostou da casa, já quer fazer uma proposta? Inclusive, negociem, tá? Sempre tem uma margem de negociação, é bom sempre negociar. A gente negociou essa casa aqui também, a gente sabe que sempre tem ali uma margenzinha. É claro que não vamos negociar também, né, ofendendo a pessoa, né, não vai pedir uma coisa muito abaixo do que ela está pedindo, porque ela tem realmente, sabe qual é o valor do imóvel, tem tudo isso, né, não vamos ofender, também não gosto de negociar a ponto assim de estar ofendendo a pessoa. É só chorar um pouquinho ali, porque às vezes a gente consegue um preço mais camarada, e a gente conseguiu também um desconto nessa moradia, nessa casa que a gente comprou aqui em Portugal, negociando também. Mas, mais uma vez, o contrato de promessa de compra e venda, você vai ter que já lá dar o sinal. E o sinal é a entrada do imóvel. Então já esteja ciente, não é só a partir do momento que o financiamento está aprovado ou não. E dentro do contrato de promessa de compra e venda é sempre bom estar de olho também de qual é o prazo para fazer a escritura, né? Porque senão a pessoa às vezes vai ficar ali te enrolando para fazer a escritura eternamente. Depois de um ano que tu deu o sinal, que deu a entrada do imóvel, vai fazer a escritura? Não, muita calma, né? Todo mundo também quer se beneficiar disso. Nós que queremos comprar o imóvel e a pessoa que quer vender. Então tem que ter um prazo bem estipulado dentro desse contrato de promessa de compra e venda. Tem que ter muito bem claro ali também tudo, né, em relação a datas, sabe? Tudo bem minucioso, bem detalhista. Então é bom sempre dar uma atenção especial a esse contrato de promessa de compra e venda e já saber que é ali
que você já vai dar o sinal, já vai dar os 10% ou mais, né, da entrada da casa. Outra dica que eu quero dar para vocês é em relação à visita, tá? Façam sempre a visita, né, quando possível. Sei que tem muita gente, às vezes, no Brasil que quer comprar um imóvel aqui em Portugal, mas tem a possibilidade, às vezes, de visita também online, né, também é possível, mas é sempre bom estar presente aqui na visita. Ou, de repente, ter uma pessoa de confiança na hora dessa visita e não façam visita à noite, tá? Porque, às vezes, não dá para ver tantos detalhes, não dá para reparar em muita coisa, então, uma dica aí para vocês, não façam visita à noite. Para você que quer, de repente, comprar também um imóvel aqui para reformar, a gente não teve essa vontade, tá? Nós até visitamos uma casa antes dessa daqui, mas já faz muito tempo, já faz, sei lá, 6 meses para mais. Era uma coisa assim que a gente viu aquela casa, também achou que era uma oportunidade boa, só que tinha muitas coisas para fazer. Principalmente casa de banho, no caso banheiro e cozinha. E com certeza isso seria um valor bem alto, porque esses 2 cômodos são os mais caros para tu fazer, né, essa reforma. Então a gente acabou desistindo depois também da ideia e preferimos optar aí por um imóvel um pouco mais novo, que justamente foi esse aqui que apareceu também, que esse aqui tudo que a gente queria foi nessa casa que a gente achou. Então, essa parte também de obra, sempre fique aí de olho, tá? Ah, quero fazer... É bom também que você saiba fazer alguma coisa, não depender só de mão de obra, se de repente quer economizar. Se o dinheiro for infinito, né, e quer fazer a obra, quer pegar às vezes uma coisa mais antiga, quer fazer a reforma, e o dinheiro aí não é problema, então ótimo, faça. E tem muita casa aqui que ela é mais antiga, que fizeram umas reformas, que é a coisa mais linda. Então, se você tem a oportunidade de fazer isso, faça mesmo. E a última dica que eu quero falar para vocês é em relação ao terreno, que muita gente pergunta, Aline, o terreno de vocês é o quê? É urbano, é rural? É misto? O que é? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, às vezes querem comprar um terreno no interior, que é mais em conta, e depois querem colocar uma casa em cima, só que tudo isso aí depende muito das leis e de todas as regras da Câmara Municipal, da região que você pretende morar, tá? Então, assim, não tem uma regra geral, não posso te dizer assim, dá ou não dá, porque cada Câmara é uma regra diferente. Você tem sim a possibilidade, às vezes, de comprar um terreno rural que é só para plantar, não dá para colocar uma casa, e transferir ele, né, mudar ele para um terreno urbano. Às vezes tem essa possibilidade, mas não é sempre. Então não compre um rural já achando que, certeza que eu vou transformar ele em urbano e vou construir uma casa aqui. Então assim, sempre fiquem de olho nisso. Terreno rural é para plantar, terreno urbano é para construir casa. Algumas exceções, tem alguns que são misto, como o nosso aqui, por exemplo, que tem a parte rural, mas também tem a parte urbana, que é onde está a casa. Então sempre fiquem de olho nisso, nessas observaçõezinhas assim, nesses detalhes, porque é bem importante. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente lê todos os comentários e a gente responde também. Então, já deixa aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, que a gente vai responder. E não esquece de se inscrever aqui, que a gente tem vídeo toda quarta e todo domingo, né? E para acompanhar aqui a nossa evolução e tudo que a gente tem aqui para te contar sobre comprar uma casa aqui em Portugal. Não esquece de curtir também e até o próximo vídeo.